Pô, demais. É isso, Camargo? É isso. Então hoje, né, vamos falar com ele que recém assumiu o seu clube. Diz, o pessoal falando, que novidade, até parece que conseguia disfarçar, mas... E que bom que agora assumido, né? E é bom ter isso. Aquele jornalista que cobre o Grêmio, que fala do Grêmio, né? E ele é da nova geração, inclusive da nova geração. E vou te falar, Camargo, me surpreendeu. Eu não achava que era nosso. Eu te lembro que eu te falava? Lembro. Cara, isso aí eu acho que não é nosso, hein, meu? Mas eu acho que não é nosso. Disfarçou legal. Disfarçou então, muito bem. Um ótimo profissional. Um ótimo profissional. Muito obrigado por vir, Bruno Soares. Valeu, gurizada. Obrigado, Camargo, Noteg, todo mundo que tá acompanhando. Falei pra vocês já que acompanham aqui o canal de vocês, né? Tô sempre olhando as entrevistas. Então fiquei feliz com o convite. E, cara, tu sabe que é engraçado, né? Eu tenho falado isso, inclusive. Muita gente me olha e diz assim, porque logo que eu assumi, o primeiro jogo o Grêmio já ganhou, né? E aí me falaram, viu como é bom ser gremista? Eu falei, cara, eu sempre fui. Eu sempre fui muito gremista. Só que, cara, também eu sempre fui um cara que analisei, assim, com isenção os dois lados, sabe? Não vejo problema em elogiar algo no Inter, se tá certo. Claro que eu torço pro Inter perder, sim. É isso aí, tá gremista, pô. É isso. Cara, eu tinha uma lógica que era mais ou menos assim, ó. E talvez ela siga, assim, né? Eu torço pro Inter ir longe nas competições. Porque isso é bom pro veículo que eu trabalho, né? São grandes transmissões, grandes coberturas. Até porque eu participava das coberturas, né? Mas na hora H eu torcia pra perder, né? Torcia pra não ser campeão, até pra gerar aquela frustração. Assim. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Chegar na final ali, perder, é um gostinho melhor ainda, né? Por aí. Mas eu vou te falar, esse ano esse time do Inter tá muito forte. Então tem que perder logo. É verdade. Não dá pra esperar. Não dá pra se empolgar muito. Mas então, Bruno, conta pra gente assim, ó, o começo da tua história, como é que por que tu quis fazer jornalismo, né? Onde é que tu estudou e aí como é que surgiu as primeiras oportunidades pra ti? Cara, eu sou aqui de Canoas mesmo, né? O estúdio também. Tu nasceu na Gracinha também? Não, nasci em Porto Alegre. Ah, tu nasceu em Porto Alegre. Não é tão canoense assim. Eu sou porto-alegrense, mas só o nascimento mesmo. Saiu do hospital e já veio pra Canoas. Cara, e hoje eu moro bem perto aqui, inclusive no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui em Canoas. Pertinho da gente aqui, né? Mas antes eu morava no bairro Rolaria com a minha mãe, né? E... Cara, eu, na verdade, primeiro eu queria ser jogador de futebol, né? E tu tinha talento pra isso? Cara, eu acho que tem muitos jogadores que não têm talento que viraram, né? Então, eu acho que eu não tinha apoio. Eu não me considero um craque, claro que não. Mas eu me engano bem, assim. Posição? Jogo direitinho, jogo de meia, né? Mas jogo por dentro, assim, meia, volante ali, jogo por ali. Mas, cara... Ser profissional é muito difícil, depende de uma série de coisas além da qualidade. Eu não sei se eu tinha qualidade para ser profissional, talvez não, mas como vários ruins chegaram, talvez eu chegasse. Enfim, quando eu vi que não daria para mim, eu sabia que o que eu queria fazer era estar no meio do futebol, cara. Eu era aquele aluno, assim, eu estudei na Escola Paz, né, Escola da Ubra, e depois no ensino médio estudei no Gomes, não sei se vocês conhecem. Sim, eu conheço. E no André Puente também, aqui no Claro, centro. Andrezão. Estudei um pouco eu em era cada mais playboy, estava na auxiliadora ali do lado. Aí, ó. Eu estudei em colégio público no ensino médio, até porque eu queria bolsa depois na faculdade e tal. Então, cara, não foi... A minha trajetória não é de facilidade, assim. Não que outras pessoas tenham tido facilidade, mas a minha mãe sempre se esforçou muito, mas sabia que não teria grana para pagar minha faculdade. Se eu quisesse fazer faculdade, eu teria que conseguir uma bolsa. Então, já no ensino médio, já foi colégio público, né? Colégio particular só no ensino fundamental. E aí eu consegui a bolsa, entrei na faculdade e eu, no início, pagava a faculdade. Na verdade, antes de conseguir a bolsa, eu trabalhava numa corretora de seguros, que eu entrei com 16 anos. Posso falar o nome? Pode. Patrocina os guris aqui. Vamos lá. Da Panceira aí, ó. Panceira Corretora de Seguros, eu trabalhei 5 anos e meio com eles. Entrei como estagiário, eu era office boy com 16 anos, no centro de Canoas, aí percorria indo no banco, pagar as contas e tal. E foi muito legal, tenho um carinho enorme por eles, né? Cara, eu usava o meu salário para pagar a faculdade. Eles pagavam 50% da minha faculdade, mesmo que não tivesse nada a ver com a área, eles eram muito... parceiraço. Muito agradecido a eles, assim. Seu Roberto, toda a galera lá. Que legal. E aí, cara, só que eu não podia sair dali enquanto eu não conseguisse 100% de bolsa. Só que aí um dia surgiu uma vaga no Cadeira Cativa do REC. Sim. Perdão, que era na Ubra TV, né? E aí foi até a Júlia Goulart que me indicou, não sei se vocês conhecem ela. Pessoalmente não, já. É jornalista também hoje, né? Tem uma empresa de assessoria. Sim. E aí eu fiz a entrevista, passei e comecei a fazer o preliminar do REC como produtor ao meio-dia e produtor do Cadeira Cativa à noite. E, cara, eu fazia o preliminar no meu intervalo da Panceira
e fazia à noite também o cadeira depois que eu saía. Então eu trabalhava na Panceira 8h30 por dia. Nossa. E fazia o preliminar e fazia... Eu tava enlouquecendo, assim. Que loucura. Tava enlouquecendo, diminuía as cadeiras, fazia uma cadeira só pra conseguir. Só que aí eu vi que não... Estudando, mas trabalhando. mas aí eu vi que, cara, não tem como. Eu sou obrigado a escolher uma coisa ou outra. E aí eu, cara, virei estagiário mesmo. Tipo, tinha um salário ok na Panceira. Fui ganhar bem menos como estagiário. Mas falei, eu preciso dar esse passo atrás, digamos assim, pra realizar o meu sonho de ser jornalista esportivo, né? E aí, cara, minha mãe me ajudou, meu pai me ajudou um pouco ali e tal. E eu comecei a trabalhar ali na Ubra com REC. E aí eu fiquei ali um ano, só ali um ano no caso, né? Mas aí no ano seguinte, isso foi 2018 que eu entrei ali, fevereiro de 2018. 2019, em abril, daí eu fui pra Rádio Grenal. Aí quando eu fui pra lá... E o REC eu já tava? O REC tava lá, sim. Vocês foram juntos, hein? Não, o REC entrou em 2017 na Rádio Grenal. Antes de eu começar a trabalhar com ele até. Olha. Mas até tu sabe que tem muita gente que acha que foi o REC que me levou pra Rádio Grenal, porque seria um movimento natural. Mas não foi bem assim, embora ele tenha falado bem de mim lá dentro. Mas eu fiquei sabendo de uma vaga, o Diogo Rossi era o coordenador na época, e ele publicou assim no Instagram dele, tem uma vaga pra estágio e tal, e eu mandei o meu currículo, e o Paulo Nunes, na época, falei com ele, ele me ajudou lá, fiz a entrevista. Eu lembro que era uma entrevista pra redes sociais. E aí eu fui lá, fiz uma provinha que eles davam lá. Uma prova com assuntos gerais, assim. Cara, é mesmo? Assuntos gerais, porque era pra fazer redes sociais da Pampa. Não era uma vaga específica pra Rádio Grenal. E aí, cara, Tu foi bem? eu fui muito mal na prova. Putz. O que era, assim, Cara, as perguntas? Uma das que ele perguntas, por exemplo, era assim: o que é... Explique como funciona a feira de Cotrijal, assim. dizia? Que é isso? Cara, eu não loucura é sabia essa, direito, velho. E aí, Putz. eu fui muito mal, velho. Mas ali eu já tinha bolsa, antes de contar essa entrevista, eu consegui a bolsa na faculdade depois de sair. Eu fui meio louco, assim, eu falei, cara, vou fazer uma cadeira na faculdade, vou pagar com o meu salário do estágio, minha mãe ia me ajudar um pouco, e aí eu fazia rádio web. Eu fazia uma rádio web que hoje nem existe mais, o nome era De Olho nos Esportes, era o nome que era do Luiz Soares, não sei se vocês já conhecem. Luizito? Não é esse. Porque com S e o Soares é igual ao meu, né? Cara, ele me convidou pelo Facebook uma vez, assim. Caramba. E eu fiz jogo com ele. O primeiro jogo que eu fiz com ele foi na Cobol aqui em Canoas. Jogo Ah, amador. Foi a primeira vez que eu fiz, assim. Caramba. Lá atrás. E aí depois eu comecei a fazer jogos do Grêmio e do Inter com ele, né? Na Arena e no Beira-Rio. E aí ele dava liberdade pra gente vender. Assim, né? Vender e pegar uma cota pra gente ganhar dinheiro em cima. Né? E aí eu falei, cara, eu vou vender pra pegar um dinheiro aí, mais o estágio lá da Ubra TV. E é isso, minha mãe me ajudava um pouco, meu pai também, vou pagar a faculdade e o resto sobra pra eu gastar ali, comprar roupa, etc, né? Era apertado mesmo o negócio. Pô, assim. imagina. Tu queria teu sonho, vamos, E, foco. me esforcei muito, assim. Muita gente me criticou na época, assim, porque, pô, tu tem um emprego consolidado na Panceira, vai abrir mão, trabalhava em escritório, de roupa social e tal, pra ir ser estagiário, tá maluco? Ninguém apoiou. Mas eu falei, é o que eu quero, eu vou Legal, atrás. velho. E aí, cara, eu consegui, um mês depois eu consegui a bolsa na faculdade. Daí. Pô, que Consegui demais. através do ProUni. Cara, foi até bem interessante porque eu tava na posição, sei lá, 90 e poucos, assim, pra 26 vagas. E daí eu me inscrevi e a vaga... Saíram as primeiras vagas e eu lembro que das 26 preencheram... acho que eram 26, preencheram 18 vagas. E aí sobraram 10 vagas. É isso, né? Eram 20... Não, sobraram 8 vagas. Eu não sou de matemática. Nem a gente. Sobraram 8 vagas. E aí, cara, eu peguei e vi que, pô, e eu pulei pra posição 20 e poucos, assim, já. Daí eu falei, cara, se eu era 90 e poucos e agora eu pulei pra 90... Porque tu tinha que se inscrever pra essa segunda chamada. Sim. Daí eu falei, cara, eu vou entregar os documentos igual, velho. Porque era uma lista, assim, era uma papelada de documentos que tu tinha que entregar dos teus pais, todo mundo que morava contigo. Então as pessoas não entregavam, alguns entregavam e não eram aprovados. Cara, eu falei, Faltava alguma vou coisa. entregar. Exato. Falei, vou entregar. Daí quando saiu a lista dos aprovados com 6 nomes e não tinha o meu. Só que eu falei, cara, são 8 vagas. Daí eu liguei pra Uber e falei, vi que saíram 6 nomes, eu entreguei os documentos também. Daí eles falaram, teus documentos estão ok, tu ganhou a vaga. Eu falei, cara, foi assim, sensacional. um dos dias mais Pô, felizes da minha mano, vida, assim. Demais, cara. Do caramba. Cara, e aí eu consegui, né, estagiar com tranquilidade daí, né? Pô, agora não preciso pagar a faculdade, agora é tranquilo. Sim. Aí fiquei esse um ano, daí voltando à entrevista na Grenal. Era um sábado, assim, até a Marjana tava lá. A Marjana nunca ia sábado, tava lá Já pra tava entrevistar. nesse dia. Mas Pra foi dar mais bom. pressão. Mas foi bom, sabe por quê? Porque, cara, eu fui muito mal na prova.
E aí eu peguei e fui o último a entregar aquela prova, assim, né? E tu terminava a prova e ia pra uma sala com ela, assim. Desculpa, só um antes. Claro. Eles avisaram que ia ter essa prova? Sim. Ah, tá. Né, era uma entrevista teste. Aí chegava lá e ele te dava uma provinha pra tu responder. Não sabia exatamente que era uma prova. Pra tu se preparar, estudar. Tipo, te vira. Não. É uma entrevista teste. Tá. Que o teste descubra na hora. Sim. Caramba, velho. E aí eles pegaram e me deram a prova, fui muito mal, como falei, tinha a mínima ideia do que era feira de Cotrijal, não sabia nada. Que isso? Sabia Nem eu. Tu sabe o que é isso hoje? Uma vez eu dei uma olhada ali, agora não sei direito mais. Cara, as coisas de português eu acertei, eu sempre fui muito bom em português, mas algumas coisas, assim, de geral, assim, eu não sabia. Algumas coisas sobre política, eu odeio política, então, cara, eu não sabia. Aí eu falei, cara, se eu fui mal nessa prova, eu preciso desenrolar com a Marjana lá dentro, cara. Ela tem que gostar de mim. E aí eu contei pra ela que eu sempre quis jornalismo esportivo, que eu jogava videogame quando eu era criança narrando os jogos com o meu primo Matheus e o meu amigo Luan. A gente jogava e eu narrava. E, cara, eles falavam assim... Se tu não narrar, não tem graça jogar. Então, tipo, na vez deles, eu tinha que sentar do lado e ficar narrando o jogo deles. Caramba. Então, tipo, eu sempre gostei disso, sabe? Tu curte a narração também. Cara, não. Era hoje o que eu fazia na época. Hoje não. Eu acho que eu não tenho talento pra narrar, sabe? Eu acho que o narrador, ele tem nasce. voz tem, né, de narrador, assim. Não sei, cara. Acho que eu tenho uma voz boa, mas não pra narrar. Eu prefiro reportagem, comentar, assim. Acho que narrar não é a minha. Talvez na TV eu conseguisse narrar. Agora o rádio tem que ser uma coisa mais... Né? Porque narrador na TV, né? Ganha mais também. Cara, na TV eu acho que eu conseguiria, assim, melhor. Mas no rádio, não. Acho que o rádio o cara tem que nascer com isso, assim, né? Eu acho que eu não nasci pra isso. Mas enfim, eu gostava de narrar ali e tal. E eu contei pra ela isso. E eu peguei e falei, o futebol dela falou assim, cara, essa vaga aqui é pra redes sociais da Pampa. Essa vaga aqui não é pra ti. Ela falou, eu gostei de ti, mas eu não vou te contratar porque essa vaga não é pra ti. Quando eu abrir uma vaga na Rádio Grenal, eu vou te chamar. E, cara, eu saí dali, vamos ver, só que, cara, passou uma semana, 2, 3, ela não me chamou, sabe? Aí deu 2 meses depois, abriu a vaga na Rádio Grenal, daí ela, não sei exatamente como aconteceu, mas acho que ela falou pro Diogo daí, e aí o Diogo, acho que perguntou pro Rec como é que eu era, o Rec falou bem e tal, já tinha conversado com o Diogo no Instagram. Eu fui uma vez entrevistar o Diogo lá pra uma cadeira da faculdade também, e aí o Diogo gostou de mim também, né? O Paulo Nunes deu uma força na época, o Paulo Nunes que hoje tá na Rádio Guaíba, e daí eles me contrataram. E, cara, daí fiquei lá 4 anos, foi uma baita experiência. Uma lá escola, assim. Demais, adorava trabalhar lá. E aí foi onde as pessoas me conheceram mais, assim, né? Tive a oportunidade de ir pro ar, de fazer reportagem, jogos, grandes coberturas, foi massa. E o REC, gremistão, né? Nosso, né? Cara, uma curiosidade, todo mundo vai morrer isento, ele fala que... Será, cara? Hoje eu tava com o Rec, almocei com ele na parrija hoje. Ele, Cláudio Duarte, Benhur Marchiori e o Omar Selaim, que é um ex-conselheiro do Grêmio. E o Rec, ele fala assim, eu vou morrer isento. E quando eu morrer, se vocês colocarem uma bandeira do clube que eu torço em cima do caixão, depois eu vou voltar e vou puxar os pés de vocês. Ele fala isso. Ele nunca vai falar o time dele, nunca vai falar. Velho. Será que precisa falar, meu? Cara, muita gente conclui, né? Mas ele não fala e eu não confirmo. Que loucura, né, cara? Porque é impressionante, um fato do REC é que todos os jornalistas passam pelo REC. O REC é tipo, ele decide, você vai ser jornalista. Você no Rio Grande do Sul. Vai estudar, velho. Você vai fazer outra coisa. Eu vi um rapaz que esteve aqui com vocês, pô, até peço desculpa de ter esquecido o nome dele agora, mas ele fala que o REC, ele era produtor e ele... Cara, Arthur Petri? Isso, ele mesmo. Cara, o Petri, só pra ter uma ideia, o Petri hoje em dia, ele é um dos maiores... Conhece ele? Conhece não ele? Conhece. Não conhece? Cara, eu vi aqui com vocês. Cara, o Petri... Ele é fora daqui, tipo assim, ele estourou fora. Entendi. O pessoal do Sul, assim, não conhece tanto. Ele praticamente iniciou o podcast no Brasil. Assim. Ele ajudou o Flow. Ele ajudou o Flow a nascer. Cara, porque, na verdade, o primeiro podcast, assim... Não o primeiro podcast, mas os... Primeiro a fazer sucesso. Assim, foi o Petri. Só que ele um negócio meio underground, assim, dele. E aí, o Monark, eu acho que era amigo dele. Aí ele ajudou o Monark, dando dicas pra criarem o Flow. Cara, mas é que às vezes, assim, eu acredito muito que as pessoas precisam estar no lugar certo dela, sabe? Porque às vezes o cara tá no lugar errado, daí todo mundo fica dizendo, o cara é ruim. Não, o cara não é ruim. Ele não é disso. Na outra situação, ele é muito bom, sabe? Que é isso, ele tentou entrar no Pretinho, teve umas histórias muito loucas aqui no Sul, daí ele, quer saber, vou pra São Paulo, tem meu público lá, e foi. Cara, estourado. Ele estourado, velho. Que bom que deu certo. Deu muito certo. Cara, mas eu muito fiz isso que ele fazia, de convidar os caras pra participar. Até hoje eu ajudo a agenda do REC. O REC tem o preliminar ainda, e eu ainda ajudo ele com a agenda lá. Convido lá os conselheiros do Grêmio e do Inter lá, ainda dou
essa força e trabalho com ele nesse sentido ainda.